Irritação de pele, coceira, vômito, diarreia, malformações congênitas e até câncer. Tudo isso pode ser causado pelo consumo de alimentos produzidos com doses elevadas de agrotóxicos. Mesmo assim, o Brasil é o campeão mundial no uso destes produtos. E ainda por cima, a legislação que regula o uso de agrotóxicos está sendo alvo de um desmonte promovido pela bancada ruralista no Congresso. O uso de agrotóxicos e seu efeito na saúde foram o tema da audiência pública realizada hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo. Para conversar com a gente sobre esse assunto, está aqui no estúdio o engenheiro José Prata, que participou da audiência e faz parte do Comitê São Paulo da campanha contra agrotóxicos. Seja bem-vindo, José. Boa noite. José, explica para a gente por que existe esse interesse da bancada ruralista em flexibilizar a lei sobre agrotóxicos. Eles querem, inclusive, mudar o nome de agrotóxico para defensivo fitossanitário. Se pudesse, eles mudavam o nome para Espírito Santo, por exemplo, né? E aí o agrotóxico virou um remedinho. Sim. Né? E essa indústria dos venenos agrícolas, que são inseticidas, fungicidas, herbicidas, ela está diretamente ligada com o controle das sementes para os transgênicos, diretamente ligada com a indústria dos fertilizantes, enfim, o complexo agroquímico desses monocultivos de commodities. O que eles querem mesmo é maquiar esse nome que já está ligado ao veneno, né? O Isso, agrotóxico. Está ligado ao veneno e vão por um péssimo caminho. Inclusive, isso é um péssimo negócio, assim como a indústria, a agroindústria, a pecuária de exportação de commodities de carcaça bovina, passa agora por inúmeros problemas, tanto no Brasil como no exterior, como no plano político. Esses riscos à saúde que a gente citou, inclusive, eles são confirmados. Mas, no entanto, se consome muito agrotóxico no Brasil. E esses riscos são tanto para o trabalhador que trabalha na agricultura, Sim. quanto para o consumidor, Sim. né? Por que mesmo assim se consome tanto agrotóxico no Brasil? Então, 80% dos agrotóxicos brasileiros vão para aqueles 4 ou 5 monocultivos de commodities de exportação. A soja, o milho, que são rações animais, né, para engordar porcos e vacas do exterior, algodão e canavial. Mas aqueles outros 20% que sobraram vão parar na agricultura de alimentares. Sim. Então, de uma forma ou de outra, estão presentes no uso urbano, no nosso consumo, e estão presentes no cotidiano do trabalhador rural, que está diretamente exposto. O trabalhador rural, diretamente exposto, ele é vítima das intoxicações agudas, que são aquelas que muitas vezes são mal diagnosticadas. E ainda por cima, às vezes, ele leva a culpa pelo fabricante, porque ou não usou a bota, ou não usou o capacete, ou as luvas estavam rasgadas, né? Então, esses trabalhadores são diretamente impactados pela intoxicação aguda. Os consumidores geralmente sofrerão os efeitos crônicos, cumulativos no organismo. Sim. Ele não tem a diarreia imediata, ele vai ter o câncer no longo prazo. E esse foi um dos temas na Assembleia Legislativa. Tínhamos uma especialista do INCA, que foi a Márcia Scarpa, Márcia Sarpa, e falou muito claramente sobre isso. Temos estatísticas, trabalhos científicos, os vínculos estatísticos entre o uso do agrotóxico e o câncer lá na frente. Sim. Inclusive, defensores dos agrotóxicos dizem que eles são necessários para dar conta de uma demanda que existe. Que esses defensivos, né, sem eles não seria possível produzir alimento na quantidade necessária de abastecimento. É verdade? Isso é mais do que um equívoco, isso é uma mentira. Uhum. Não é? Nós estamos falando de soja, milho, que são rações animais, né, para engordar bovinos e aves, algodão e canavial. Isso para 80% dos agrotóxicos. 70% das alimentares humanas vem da agricultura familiar, vem da agricultura camponesa, que sobrevive nas beiradas do agronegócio, dos desertos verdes do monocultivo. Sim. E que acaba impactado, porque na ganância de reduzir também a mão de obra utilizada nessas áreas rurais, eles fazem aplicações aéreas desses agrotóxicos. Então, essas nuvens tóxicas vão para cima das
áreas vizinhas de cultivo de alimentares, vão para a água, vão cair em cima da escola, em cima da aldeia indígena. Sim. Quando a gente fala em ataque à legislação que regulamenta agrotóxicos, um desses ataques tem a ver com a desregulamentação da propaganda do uso do agrotóxico. O que é isso? O que eles querem fazer com essa propaganda? Eles querem primeiro mudar o nome, como você já falou. Sim. Eles querem liberar geral a propaganda desses venenos, que acabam utilizados pelos prefeitos mais inconsequentes, como mata-mato. Então, você às vezes viaja no interior e tem um prefeito sem noção aplicando glifosato, né, em áreas urbanas. Sim. Né? Então, isso daí enriquece a cadeia agroquímica dessas transnacionais fornecedoras dos venenos, né? E libera geral, e se insere num contexto que, dentro da situação política adversa em que a gente se encontra, né, existe um avanço dos empresários, sim, nas questões previdenciárias, trabalhistas e também nas questões ambientais e para a desregulamentação dos agrotóxicos. Então, isso enfraquece a Fiocruz do Ministério da Saúde, isso enfraquece a Anvisa e, se puderem, eles passam essa regulação direto para as bancadas ruralistas no Congresso, que já são financiadas do jeito que já sabemos. É preciso ficar atento. Com certeza. José, muito obrigada pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado e ao dispor.